Legal. Na nossa aula anterior, nós criamos a máquina virtual. Você baixou o VirtualBox para poder criar essa máquina, baixou o Linux Mint. Nós agora iremos proceder com a instalação. O processo de instalação é muito simples. Olha só, eu tenho a minha máquina criada, chamada curso de Linux, porém eu tenho que agora indicar para essa máquina que aquele arquivo ISO que eu baixei, aquela imagem, vai ser utilizada dentro do meu drive virtual de DVD. Para isso, eu abro as configurações, armazenamento. Percebam que eu tenho o ícone aqui de um HD. Eu pego agora, aqui dentro eu posso ter um drive virtual de CD e eu tenho um disco rígido virtual. Está aqui o meu ícone do HD e aqui está meu ícone de um CD ou DVD. O que eu vou fazer? Eu clico aqui no DVD e falo o seguinte, olha, VirtualBox, para esse DVD você vai usar esse arquivo aqui, que é o arquivo ISO que eu baixei do site do Ubuntu. Se ele não estiver sendo exibido aqui, você pode selecionar e procurar. Ok, escolhi ok. Quando eu fiz isso, eu estou simplesmente inserindo o DVD dentro do leitor de DVD virtual. Iniciar. No momento que eu iniciar essa máquina virtual, o Ubuntu ele vai me permitir fazer a instalação. Então, quando você executa, ele está lendo. Do mesmo jeito que vai acontecer dentro de uma máquina virtual, vai acontecer também dentro da sua máquina física. Ou seja, se você optou por instalar na máquina física, você vai passar por essas mesmas etapas que nós passaremos agora. Só lembrando que se você optou por utilizar uma máquina virtual pronta, que é a opção C, a terceira opção, você não vai precisar instalar. Você vai simplesmente executar essa máquina virtual pronta e ela já vai estar com o Linux instalado e rodando. E eu vou te explicar como fazer isso. Primeira opção. Quando eu inicio, ele me pergunta o idioma que eu quero trabalhar, eu vou escolher português e me dá duas opções. Você pode instalar diretamente o Ubuntu ou experimentar. Se você optar por experimentar, ele vai abrir o ambiente, você pode acessar a internet, utilizar os programas, só que toda vez que você desligar o computador, tudo vai ser perdido, o que você salvar nas partições. Por isso, nós já optaremos, ainda mais que estamos numa máquina virtual, nós optaremos pela instalação, instalar o Ubuntu Mate. Ah, ótimo! O que ele vai fazer? Ele vai iniciar o assistente. Ele vai me apresentar duas opções. Como ele já percebeu que eu estou conectado na internet, porque a minha máquina virtual aproveita a conexão da minha máquina física, ele me perguntou se eu já quero atualizar. Não, eu não quero atualizar agora. Depois nós aprenderemos a fazer isso dentro do próprio sistema. Só que eu quero optar por instalar o software de terceiro. O que é isso aqui? O Linux, por ser um software livre, por filosofia, por tradição, ele não daria suporte para softwares proprietários. Por exemplo, o MP3 era até o ano passado um software proprietário, depois foi liberado. Então, como muita gente precisa assistir, por exemplo, DVD, e eu tenho um codec proprietário, escutar música MP3, algumas placas de rede Wi-Fi utilizam também um software proprietário que não é aberto, ele me dá essa opção de cara. Eu já marquei, continuar. Legal. A próxima etapa vai demorar um pouco para ele abrir, porque é a etapa onde ele vai falar sobre partições. O que são partições? As partições são as divisões do seu disco. Lembra quando eu comentei do cuidado em instalar na sua máquina física? Porque se você inadvertidamente excluir uma partição do seu Windows, você perde todas as informações. Por isso que eu sempre insisto, se você não tem experiência, nunca instalou, faça o backup primeiro. E, inclusive, quem tem experiência também sabe que precisa fazer backup, porque o software às vezes pode cometer um erro, as máquinas falham, né? Então, essas divisões do seu disco são as áreas que você vai deixar preparado para poder instalar o sistema operacional. Ele demora, porque ele está fazendo a leitura do meu disco atual.
Eu tenho que ter, no mínimo, duas partições. A partição swap. Swap é o que a gente chama de área de troca ou memória virtual. Imagina que o seu computador tem 4 GB ou tem 8 GB de memória RAM. Às vezes não é suficiente para rodar vários programas ao mesmo tempo ou programas que necessitam de mais memória. O que a área de swap permite? Ela permite que você construa uma extensão, digamos assim, para a sua memória RAM, chamada área de troca. E com isso você aumenta a capacidade do sistema rodar programas mais pesados. E além disso, essa memória swap te permite, por exemplo, hibernar o seu computador. Existia, até um tempo atrás, um senso comum de memória swap ser sempre o dobro da sua memória física. A regra é, não há regras. Você pode colocar o espaço que você quiser. Se você quiser colocar o dobro, você coloca, não tem problema. Eu tenho por hábito colocar no mínimo igual o que eu tenho de memória RAM. Porque se eu precisar hibernar o computador, é tranquilo. Então, se você tem 8 GB de RAM e coloca um swap de 10, não tem problema. Não tem problema nenhum, tá? Se você quiser trabalhar sem swap, você até pode, mas você corre o risco de travar o computador se estiver rodando muitos programas ao mesmo tempo e o SO não ter espaço de trabalho, certo? Então vamos lá. Ele me deu essa opção de apagar o disco e reinstalar o Ubuntu Mate. Se você clicar nessa opção, ele já vai automaticamente cuidar de tudo para você sem você se preocupar. Se você está utilizando a sua máquina física, com certeza existe também uma opção para você instalar lado a lado com o sistema atual. O que é legal do Linux é que ele já identifica seu sistema atual, ele já particiona automaticamente e te dá essa opção, com apenas um clique, instalar o sistema do lado do sistema atual. Eu não quero criptografar e eu não quero usar o LVM. LVM é uma característica dos Linux do kernel mais recente de gerenciamento de volume lógico, que me permite fazer com que o sistema operacional ele enxergue um conjunto de discos rígidos como um único disco e facilita muito essa configuração. Como nós já falamos, não é o nosso escopo detalhar tecnicamente nada por enquanto. Então, nós iremos trabalhar o quê? Essa opção aqui, mas antes eu vou te mostrar a opção avançada. Continuar. Olha só, opção avançada, /dev/sda, esse é meu disco rígido. Eu tenho que primeiro criar uma tabela de partição, continuar. Opa, ótimo. Tenho que agora criar no mínimo 2 partições. A primeira é uma partição swap, que é a de troca. Eu vou deixar o tamanho dela 2 GB, aproximadamente, que seria 2048 MB, né, aproximadamente. Ok. Ele vai criar uma área de swap. Muito bem, só que não basta swap. Eu tenho que ter uma área onde o sistema vai fazer a instalação para mim do quê? Fazer a instalação dos arquivos que compõem o sistema operacional e também deixar o espaço para os arquivos do usuário. Por padrão, ele te sugere utilizar um sistema de arquivos chamado ext4. Existe o FAT16 do antigo MS-DOS, FAT32, eu tenho aqui o XFCS, o JFS, BTRFS, FS é File System, né? ext2 para manter compatibilidade com os Linux mais antigos, o ext3 e o ext4. Vamos utilizar o sistema ext4, que é o atual, mais moderno e recomendado. E ele é um sistema com journaling. O que é o journaling? O journaling é uma característica do sistema Linux que facilita recuperar no caso de um crash no disco, travou, algum problema, facilita ele recuperar os arquivos. Porque o journaling é como se ele guardasse uma camada a mais de informação identificando aonde que você tem informações dos seus arquivos. Então, isso facilita a recuperação. Nós vamos utilizar um sistema com journaling. Sempre tenho que utilizar um administrador de sistemas mais experiente, ele pode deixar determinada partição sem journaling. Por exemplo, uma partição de arquivos temporários, tá? Não tem essa necessidade. Ponto de montagem.
Por padrão, eu posso escolher o barra para ele fazer a montagem de todo o sistema de arquivos aqui. Mas, de novo, com a experiência, um administrador pode, por exemplo, colocar esse diretório chamado /home, que é o diretório dos arquivos do usuário, num HD maior, de, por exemplo, 2 teras. E todas as demais partições dentro de um SSD, para você ter acesso mais rápido à execução de programas, o /user, por exemplo. Cada diretório desse tem uma característica no Linux, mas não vamos nos preocupar com isso daqui. O nosso escopo é trabalhar como desktop por enquanto. Ok? Muito bem, ele criou para mim aqui como vai ser a minha partição. Eu vou ter uma área de swap de aproximadamente 2 megas e o restante do espaço vai ser meu ponto de montagem raiz, ou root. E dentro do root nós teremos o quê? Todos os demais pontos de montagem. Percebam que ele vai ser formatado. Se você estiver instalando na sua máquina física, aqui você vai enxergar as partições do Windows. Você tem que tomar o cuidado para não removê-las, ok? Mas o que eu vou fazer? Eu vou retornar. Um outro ponto interessante. Existe um pedaço de software chamado Grub. O Grub é um gerenciador de boot. E ele tem que ser instalado. Se você tem mais de um disco rígido, ele te permite escolher aonde você vai instalar o Grub. No caso, ele me permite instalar no disco rígido, que é o SDA, ou na primeira partição disponível que não seja swap, que no caso é SDA 5. Mas eu vou voltar. Olha, um ponto importante. Se você não tem conhecimento mais técnico, mais profundo, não se preocupe. Eu estou te dando essa visão geral para você começar a se acostumar com esses termos. Memória virtual, área de swap, pontos de montagem, /home. Só que para fazer a utilização como um desktop, você não vai ter essa preocupação. Tá? É apenas para você já começar a se acostumar com isso. Que também não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é nada complexo. Tudo bem, só que eu vou voltar e eu vou escolher a opção apagar disco e reinstalar o Ubuntu Mate, porque aquilo que eu fiz manualmente, ele vai fazer para mim aqui de uma forma automática. Então, olha só, instalar. Legal. Se você continuar, as mudanças listadas serão escritas. Esse é o ponto que, se você fez alguma coisa errada, você pode excluir uma partição do seu Windows e perder informação. Cuidado. Continuar. Muito bem. Ele vai agora iniciar a instalação. Essa instalação ela é composta do quê? Formatação do disco, cópia de todos os arquivos, preparação do boot. Está me perguntando o quê? Onde eu estou? Que é o fuso horário. Se você estiver num fuso horário diferente do Brasil ou em outro país, basta você clicar e escolher outro fuso horário. Tá? Continuar. Por padrão, ele já deve ter detectado o seu teclado, português Brasil, ou o teclado que você utiliza. Aqui minha tela está pequena, depois eu vou aumentar. Continuar. Nome. Como esse daqui vai ser um computador do nosso curso, eu vou colocar aluno. E ele pede também o nome para identificar esse computador na rede. Eu vou chamar esse computador de Earth. Eu estou utilizando letras minúsculas no nome do usuário. Aqui no nome não é necessário, mas o nome do usuário é bom você deixar minúscula. Senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continuar. Pronto. Terminou toda a parte que eu precisava fazer de instalação, de entrar com informações para instalação. Olha só. Agora, ele vai proceder com essa instalação. Lembrando que assim que concluir essa instalação, eu vou pegar essa máquina virtual pronta, já funcionando, e eu vou exportar. Por quê? Se você achou complicado, não quer instalar, não tem problema. Você vai utilizar o quê? A máquina virtual pronta. Só para começar a trabalhar com Linux e começar a entender como funciona esse sistema. Tá? Então, eu vou exportar essa máquina, fazer upload e eu vou colocar o link para download assim que terminar essa instalação.
Outro ponto importante, quando nós terminarmos essa instalação, em que ela consiste do quê? De cópia de arquivos, eu irei remover esse disco virtual, que é aquela imagem, e nós vamos reiniciar o sistema para poder trabalhar diretamente com o Linux. Legal? Enquanto ele faz essa instalação, você aguarda e assim que terminar a instalação, você volta para a gente continuar na nossa próxima aula esse nosso bate-papo. Até já!